tem mais de 20 anos lembra muito bem como era feita a divulgação do seu cantor favorito. Os maiores termômetros de audiência da mídia eram os programas dominicais liderados por Faustão e Gugu. Neles, o público podia ficar por dentro da agenda de shows de seu artista favorito e acompanhar seus lançamentos. A gente gostaria de avisar que dia 31, no Via Funchal, a gente vai estar fazendo o nosso primeiro show. Então convidamos todos vocês. Dia 31 agora de agosto. Isso. Via Funchal. Conciliando o que era combinado entre sua assessoria e a produção dos programas, os cantores conseguiam que seu trabalho tivesse alcance desejado. Os tempos mudaram e hoje, os cantores ganham mais liberdade e visibilidade graças ao surgimento das plataformas digitais. O imediatismo faz com que a qualquer momento eles possam compartilhar com seus fãs o que produzem e aonde irão se apresentar. Mesmo que eles estejam afastados das mídias tradicionais, o alcance é certo. Mas para entender o presente, vamos revisitar o passado e saber a origem dessa modalidade que veio revolucionar particularmente o meio fonográfico. A principal função de um assessor é fazer a ponte entre o cliente e os veículos de comunicação. A construção desse relacionamento conduz o assessorado a conquistar seu espaço de forma qualitativa nas mídias, gerando maior exposição, credibilidade e confiança perante a sociedade. Muito se fala a respeito das mídias digitais, de onde vieram, como estão, para onde vão. Serão abordadas aqui 3 das principais mídias digitais da atualidade: o YouTube, o Facebook e o Instagram. Juntas, contribuem ativamente não apenas na exposição da vida pessoal de cada indivíduo, mas também na divulgação de seus trabalhos. Atribuições essas que competiam apenas aos assessores de imprensa, aliados aos principais meios de comunicação. Esse vídeo de 19 segundos foi o prenúncio da revolução que aconteceria no mundo no decorrer dos anos. Me at the Zoo, ou Eu no Zoológico na tradução livre, foi a primeira publicação feita por um dos fundadores do YouTube para apresentar um novo modo de assistir e transmitir vídeos. Idealizado pelo trio de ex-funcionários do PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jay Karin, o YouTube é considerado a maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo. Ele foi lançado oficialmente em 2005, meses antes do boom de seu grande concorrente, Facebook. Já a versão brasileira surgiu tardiamente, no ano de 2007. Hospedeiro de uma infinidade de filmes, novelas, videoclipes e materiais caseiros, a plataforma cresce a cada dia, principalmente com a quantidade de canais onde os usuários fazem a divulgação de seus conteúdos. O ano é 2003 e o visionário Mark Zuckerberg decidiu se juntar aos amigos Dustin Moskovitz e Chris Hughes com o intuito de desenvolver uma mídia social exclusiva para o campus da Universidade de Harvard. E não é que eles conseguiram? Hoje ela é considerada a maior rede do mundo com mais de 2 bilhões de usuários ativos. Mas para tudo isso dar certo, Zuckerberg iniciou todo esse processo com a criação do TheFacebook.com, lá em 2004. No ano seguinte, esse embrião deu vez ao célebre Facebook. Com o objetivo principal de conectar pessoas, a rede tomou uma proporção bem maior do que foi idealizada. Aqui no Brasil, o Facebook chegou oficialmente em 2007, quando recebeu suporte à língua portuguesa. Mike Krieger e Kevin Systrom, 2 notáveis engenheiros de software que deixaram sua marca na história revolucionando ao lançar o Instagram e transformando o modo como o mundo irá se comportar nas próximas décadas. Partindo da premissa que o aplicativo seria uma mídia social voltada apenas para o compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, o poder de alcance, engajamento e divulgação fez com que se tornasse uma das plataformas mais utilizadas para a disseminação de conteúdos na internet. Contando hoje com mais de 1 bilhão de usuários ativos, a plataforma segue crescendo e se aprimorando constantemente com novos recursos e com grandes investimentos. A mídia já é uma das mais populares em número de usuários mundialmente.
Jornalista por profissão, músico pelo amor e dom passado pelo DNA. Essa é a essência de João Cavalcante, ex-vocalista da banda Casuarina e hoje segue em carreira solo. João se aventurou em coros infanto-juvenis e deixou seu talento adormecido durante a faculdade, época onde retoma a aptidão que sempre esteve latente em sua vida. Mesmo não idealizando seguir os passos do cantor Lenine, seu pai, a veia artística despontou. Suas composições já foram gravadas por alguns dos maiores nomes da música brasileira, tais como Roberta Sá, MPB4, Thier, Pedro Luiz e até mesmo por Lenine. E tendo acompanhado todas as mudanças que as mídias digitais trouxeram através dos anos, João conta sobre o impacto delas em sua carreira. Então, eu acho que grande parte, e isso tem que sempre ser dito, assim, grande parte da repercussão que o Casuarina consegue no primeiro momento está aliada a estar inserido dentro de um processo de jovens ali na casa dos 20 anos que estavam querendo redescobrir um tipo de repertório que já não estava nas rádios, que não estava na TV, que não estava nos lugares e que nos interessava muito entrar em contato com esse repertório. E que era o principal objeto de pesquisa, de consulta que a gente tinha na época. E aí sim, talvez já muito apoiados na internet, porque a internet garantia a gente facilidade de pesquisa. Então acho que tem duas coisas que se somam. Que é isso, está inserido dentro de um contexto, dentro de um lugar, dentro de um recorte geracional e estético e tudo. Mas depois aí sim uma dedicação. Eu acho que o que aconteceu é que o Casuarina era um grupo de pessoas que se dedicou quase que exclusivamente àquilo. Então isso deu energia, chamou a vista da MTV na época, que era uma força importante de divulgação. A MTV encampou o projeto do MTV Apresenta Casuarina, mas sem dúvida que o MTV Apresenta é o marco, é o ponto que joga o trabalho do Casuarina para o Brasil e para fora do Brasil. Então eu acho que a gente se valeu sim naquele momento de uma mídia convencional, que era a TV naquela época, né? Uma TV por assinatura, que era a MTV, mas que era uma TV que tinha muita entrada no público jovem, no público da nossa idade da época. No começo da minha carreira, meados dos anos 80, a divulgação de imprensa era feita pelo divulgador de imprensa, né? Você não tinha internet ainda, você não tinha essas possibilidades múltiplas que a gente tem hoje, né? De rede social, nem de e-mail tinha na época, estava começando essa coisa. Então, o divulgador de imprensa era o responsável por levar o seu material para jornais, para revistas, e a partir dali a única divulgação impressa que se tinha na imprensa, né, era através desse divulgador de imprensa. Tinha também o divulgador de rádio, aquele cara que pegava o disco, na época, o vinil com você, e ia nas televisões, ia nos locais para tentar divulgar, para tentar te colocar nos programas de televisão e de rádio também, fazer essa música tocar nas rádios, assim como o divulgador de TV, que às vezes era o mesmo de rádio. Mas a imprensa a gente tinha TV, rádio e imprensa. O cara da imprensa, o assessor de imprensa, era o cara que tinha conhecimento nos jornais, nas revistas, e tentava criar essas pautas para a gente poder divulgar o trabalho. As mídias sociais abriram portas para as pessoas que desejam entregar algum tipo de conteúdo, demonstrar o seu serviço de uma forma mais acessível, orgânica e mais intimista. Mas eu acredito sim que se faz necessário ter um assessor de imprensa, porque aí vem com o trabalho estratégico,
desenvolvido e pensado naquilo que a autoridade deseja comunicar com o seu público, né? E além do network, de relacionamentos. Então, sim, eu acredito que é a junção tanto do orgânico, aquele que eu mesma posso fazer através do acesso às mídias sociais, e também com uma pessoa preparada para me ajudar a direcionar os meus conteúdos, a minha comunicação de forma mais assertiva. Bom, eu vejo o assessor de imprensa hoje, né? Ele, assim como vários profissionais, eles têm, na verdade, que se adaptar à realidade atual. Então eu acho que o assessor de imprensa ele continua tendo a função importante de ser um veículo de transporte, de divulgação do trabalho do artista entre o artista e o meio de comunicação, seja ele qual for. Mas eu acho que hoje em dia cabe muito ao assessor de imprensa fazer parte do desenvolvimento também da carreira desse artista, né? Artistas até já prontos, de poder moldar esse artista. Então eu acho que o assessor de imprensa ele tem que estar muito focado no que está acontecendo fora dos veículos tradicionais, para poder ajudar e contribuir na case daquele artista e poder entregar mais facilmente a um diretor de TV, a um diretor de rádio, a um editor de um jornal, entregar aquela case um pouco mais pronta. Eu vejo muito necessário o assessor de imprensa com essa função a mais hoje em dia, assim como nós músicos temos, como eu falei antes, a função de também aprender a editar um vídeo, de aprender a mixar também. Eu acho isso, eu vejo isso como de uma forma positiva, porque aprender é uma das melhores coisas que a gente tem na vida. Olha, em certa parte, sim. Hoje em dia as pessoas são, né, independentes. Você grava, você show, você vai para o estúdio, em casa, você faz muita coisa, você consegue se lançar. Mas assim, hoje em dia é difícil porque tem muita gente, as pessoas fazem vários trabalhos. Hoje em dia é difícil a pessoa viver realmente de música fazendo um projeto só, né? Então, assim, eu tenho vários amigos que fazem vários projetos. E em certa parte, sim, o assessor é muito importante, porque você acaba não tendo tempo para poder, né, mexer nas mídias sociais. Mas com vontade e empenho, hoje em dia qualquer um faz acontecer. Bom, o trabalho do assessor de imprensa eu acho muito importante, sim. Ele é muito válido. Basta você imaginar uma metáfora da seguinte forma: a diferença de uma casa projetada por um arquiteto e uma casa que não foi projetada por um arquiteto. Então isso faz muita diferença. O assessor de imprensa ele tem uma visão além da que o cliente dele está precisando. Com certeza sempre vai ser necessário. O digital sempre existiu e a humanidade, a sociedade vinha nesse processo de ser inserida nesse universo. Porém, a pandemia adiantou e acelerou. Então, as pessoas que estavam voltadas totalmente no físico, elas tiveram ali um impacto muito grande, porque a transformação foi drástica, né? Agora, aquelas pessoas que já vinham se reinserindo, já vinham fazendo trabalhos pelo digital, acabou ficando mais fácil e aí elas potencializaram. Então, eu vejo que a pandemia também trouxe outras portas, outros caminhos para que as autoridades, o artista, pudesse ampliar o seu nicho de divulgação. Então, ao mesmo tempo, a insegurança por não conhecer o digital, ela se fez presente, mas ao mesmo tempo como uma grande oportunidade que hoje nós entendemos que não é só o físico, é a junção do físico com o digital. E o digital alavanca, né, amplia os acessos. Então eu vejo como algo positivo, eu não vejo como uma pressão de forma negativa, mas sim como uma oportunidade de crescimento e transformação. Bom, a gente vive um mundo diferente, né? Já há algum tempo depois que a internet, com o advento da internet, a gente vive um mundo diferente. E realmente a visibilidade do artista
ela está hoje brigando com a visibilidade daqueles que querem ser artistas, né? de algum modo, de alguma forma. Então, hoje em dia todo mundo quer aparecer, hoje em dia todo mundo está nas redes sociais o dia inteiro querendo aparecer. E isso compete com os espaços também dos artistas que querem mostrar os seus trabalhos, enfim, suas músicas, suas composições, suas artes, de modo geral. É um momento em que o artista se coloca numa posição um pouco mais cobrada, evidentemente, né? Embora antigamente também com os veículos que se tinha, né? Só com televisão, rádio, imprensa, jornal, enfim, revista, quem também não aparecia também não era, ficava um pouco no esquecimento. Então a coisa apenas mudou para uma proporção um pouco maior, porque as redes hoje realmente elas cobram diariamente isso, né? Não acho isso ruim, mas também não vejo isso com olhos de ser maravilhoso. Não, eu acho que tudo tem que ter um meio termo. Bom, então, depois da febre da live, na época do lockdown, né, a gente faz a divulgação em redes sociais, que é o grande carro-chefe, vamos dizer assim. Inclusive temos grupos de WhatsApp que é só para divulgação da agenda da banda, ou seja, os fãs que seguem a gente estão ali presentes. Então essas são as melhores formas de hoje em dia manter a visibilidade. Lançamos pequenos vídeos no Instagram, no YouTube e no Facebook, sempre atualizando. Então, é interessante esse papo. Entre mídias sociais e assessoria de imprensa, eu fico com os dois, que não dá para abrir mão de nenhum deles. Quando você vai divulgar um trabalho, hoje em dia, a divulgação não é mais de um álbum por ano ou um álbum a cada 2 anos. A gente divulga singles, divulga EPs. Então, a cada canção nova, você faz um vídeo e você tem que divulgar para os blogs, para todo lugar que possa noticiar esse lançamento. Você tem que divulgar além das suas redes sociais. Então é muito importante a presença de um assessor de imprensa para te ajudar nesse processo, ele com todo o conhecimento, com todo o leque de conhecimento de jornalistas que pilotam também seus blogs, seus canais digitais, para poder espalhar esse lançamento e divulgar da melhor maneira possível. Portanto, entre assessoria e redes sociais, eu fico com os dois. No tempo da indústria fonográfica forte, não é? As gravadoras, que eram, na maioria esmagadora, eram multinacionais, com muito dinheiro, eles tinham, dentro da sua estrutura, tinham profissionais de divulgação de rádio e divulgação de TV. Tinham departamentos com diretores, gerentes, supervisores, e o pessoal de campo mesmo, que é o divulgador. E eles iam visitar tanto as rádios quanto as TVs, não necessariamente numa ordem aleatória, porque a TV não absorvia o que não estourava e a maneira de estourar o sucesso primeiro era no rádio. Então, naquela época, as próprias gravadoras trabalhavam os seus artistas com interesse, óbvio, na venda do disco, né, na exposição e consequente estouro do trabalho daquele artista, como também interessada nos direitos das obras que eles cantavam. Aí mais a parte de editora, que também caminhava paralelamente com as gravadoras. A assessoria de imprensa não tinha um contato direto com o rádio, porque era um fluxo de troca de informação profissional mais artística, eu diria, né? O assessor de imprensa da área musical, fonográfica, ele tem pouco contato com o rádio, tem mais com a televisão, principalmente nos dias de hoje, em que a informação é muito veloz, tem muitos meios de comunicação, né, de formação ou de fluxo de informação, e existe muito a coisa do like, né?
existe muito a coisa do lacre também. Então aí funciona muito a interseção do profissional de imprensa junto a sites, junto a TVs, junto a formadores de opinião também, mas mais em busca da polêmica, eu diria. O profissional de imprensa, o assessor de imprensa é necessário. Eu acredito, por exemplo, que a televisão sofra mais o impacto das novas mídias do que o rádio. E a mídia vai se renovando. Pode ser que, enquanto a gente está conversando aqui, estejam nascendo novos aplicativos ou novos formatos de mídia. Hoje em dia a gente vê um ilustre desconhecido que às vezes é um mecânico de automóvel ou uma dona de casa que ganha uma relevância nacional ou mundial, mas se não tiver o profissional que saiba orientar, dirigir, inspirar, explorar profissionalmente a sua carreira, de que adianta ter a fama se não tiver um profissional que saiba fatiar os assuntos e saber escolher a quem servir cada fatia? Acho que não. Continuo com a minha opinião, que eu acho que é necessário em qualquer área alguém que tenha um estudo, que estudou para aquilo ali e vai funcionar. Então eu acho que a rede social cada vez mais ela vai ajudar. Mas tirar o espaço, tudo depende também de quem é o assessor, né? Se a pessoa não tiver ali apta a fazer um trabalho tão bom, mas quando você mostra um trabalho muito bom, eu acho que não perde o espaço. Eu acho que a rede social cada vez mais ela ajuda, sim, ela contribui para que você consiga ter um alcance maior, principalmente aí, os artistas que têm um número muito bom em rede social. Mas eu acho que o trabalho do assessor é imprescindível. Eu acho que vai continuar e eu acho que os dois caminhando lado a lado, a rede social com o profissional, só tem a ter ganhos, a ter a carreira aí mais ainda de sucesso. Esse negócio de mídia também, isso é outra coisa. É que negócio de campanha de publicidade, propaganda, né? Esse pessoal da propaganda, eles se acham assim, né? E resolvi encarar mais o trabalho, porque senão a gente é apagado, porque a mídia paga a gente. Será mesmo? Como toda história tem várias vertentes, chegou a vez de ouvir os principais envolvidos, os assessores de imprensa. Muita mudança, né? A imprensa como um todo sofreu muita mudança, principalmente pelo digital. Mas eu vejo o digital como uma democracia, veio como uma forma democrática, não vejo uma coisa destrutiva. Isso para o jornalismo, para a comunicação, para o cinema. Antes você só tinha um espaço de divulgação para as pessoas grandes, para os grandes artistas, para as grandes empresas, para os grandes espetáculos. Hoje em dia você consegue ter mais divulgações em diversos tipos de veículos. Né? A grande mídia, o grande jornal, o grande rádio, a grande TV, ela vai sempre existir, ela vai ter sempre o seu papel de grande importância, mas há uma diversificação e isso é extremamente importante. E aí o profissional tem que se ajustar a isso. Assim, o veículo se ajustou, os veículos se ajustaram e o assessor também tem que se ajustar a esses novos formatos que se tem. Essa pergunta é muito interessante porque de 10 anos para cá a gente tem visto uma precarização da profissão de jornalista de uma forma geral, né? Há 10 anos a precarização já existia, mas não era tão grande, tão forte como é hoje, mas você ainda tinha o jornal impresso com uma relativa força. Claro, a internet já era veloz, já existiam sim as redes sociais, o Twitter já bombava, o Facebook também, mas não com a força que tem hoje, né? O Instagram estava, acho que muito tímido. Acho que já existia, mas ainda não era uma coisa popular como é hoje, né? E assim, você ainda tinha
profissionais do meio que conseguiam fazer uma função, melhor dizendo, de uma forma específica. Porque anteriormente a função do assessor de imprensa era enviar o release, como até hoje é assim, falar, olha, sugestão de pauta, o meu cliente está participando de uma situação desse jeito, você gostaria de entrevistar? Hoje, além disso, o assessor ele também tem que ser repórter. Ele está tendo que ser um repórter de campo, coisa que há 10 anos, acredito eu que existia, porque há 10 anos eu ainda não estava na profissão, em 2012, mas não com essa presença maciça de assessor/repórter como tem hoje. Bem, em 10 anos muita coisa mudou, né? Haja vista a tecnologia, que hoje o acesso e a comunicação está bem mais facilitada através da internet, né? A gente tem tudo ali, qualquer comunicação na palma da nossa mão. Pelo celular a gente acessa a internet, fala com as pessoas, faz compra, acessa notícias. E eu entendo que essa é a grande mudança, né? E isso é positivo, eu entendo como um fator positivo aí que a internet, as redes sociais nos traz para o trabalho de assessor de imprensa. Primeiro que eu entendo que facilitou a possibilidade de contato. Há 10 anos atrás, por exemplo, a gente só falava com o jornalista de redação através de um telefone fixo da redação. Então a gente tinha que saber que horas o colega está trabalhando, qual é o horário de fechamento. Isso é importante saber ainda, claro, né? Mas enfim, dias de plantão, quem está de plantão, tinha toda uma gama de informações que era necessária saber para que a gente entrasse em contato ali com quem quer que fosse na redação. E hoje a gente tem o WhatsApp, né, a comunicação na palma da mão, que facilita esse contato. Outra questão é que a gente tem as redes sociais, que através das redes sociais é possível a gente conhecer mais, se aproximar mais do dia a dia do jornalista, né? Pelo nome completo dele, a gente consegue encontrá-lo nas redes sociais e stalkeá-lo, né? E saber quais são os seus interesses, sobre o que ele fala, quais são os temas sensíveis, né, que estão ali no radar daquele jornalista, enfim, o perfil dele, tanto pessoal como profissional. Isso também é importante para a gente manter uma boa relação e saber como chegar, né, saber como abordar, que tipo de pauta enviar. Então, estreitou bastante, as redes sociais possibilitou esse estreitamento aí de relação com os jornalistas. Foi importante, uma mudança bem importante nos últimos 10 anos no que a gente entende como assessoria de imprensa. Eu, inclusive, acho que as mídias sociais vieram para desafogar o assessor de imprensa, porque o cliente, ele quer quantidade, ele quer conteúdo, ele quer entrega, ele quer produtividade. E a gente, como jornalista, a gente sabe que nem tudo é notícia, nem tudo é pauta. E o cliente acha que tudo que ele faz é pauta. Abriu a loja, cantou uma música e já é página do segundo caderno. E aí tem todo um trabalho de educação, né, de mostrar, olha, nem sempre isso é de interesse de quem? Ah, é de um grupo de 6 pessoas? Não vai para a mídia. Não, isso é um interesse da sociedade. A sociedade quer saber isso. Isso é notícia. Então, o assessor, muitas vezes, ele não tem uma produção mensal de notícias daquele mesmo cliente para divulgar na imprensa, na grande imprensa. Até porque a grande imprensa também não dá espaço mensalmente para a mesma pessoa. Isso dá até uma sensação, nossa, o que essa pessoa tanto aparece na imprensa, né? Então, as redes sociais vêm para desafogar isso. Olha, esse mês a gente conseguiu essa pauta, divulgar nos grandes veículos, para esses sites segmentados. Mas no próximo mês eu não sei se a gente vai conseguir, mas as redes sociais a gente consegue publicar toda semana. Então são espaços muito diferentes. Outra preposição, outra coisa de diferencial de imprensa e redes sociais é porque eu estou falando de mim mesma. Eu estou na minha rede social e isso é ótimo porque tenho espaço para me mostrar para o meu cliente. Mas quando é um terceiro falando da gente, tem outro peso, tem outro significado, tem outro lugar. Então, eles não são excludentes, eles são complementares.
Então, vamos lá. Não, o assessor não está perdendo espaço para as mídias sociais. O assessor de imprensa ele está sendo englobado juntamente ao trabalho das mídias sociais. Como é que eu vou explicar isso? Bem, primeiramente é importante ressaltar que o assessor de imprensa ele não trabalha sozinho, né? Ele trabalha junto a uma equipe. Isso é fundamental quando a gente olha para o trabalho de assessoria de imprensa, né? Porque há várias ferramentas de conseguir trabalhar a visibilidade, a credibilidade, a transmissão de valores, conseguir aproximar o artista do seu público, e dos veículos, dos jornalistas, da opinião pública, enfim. E as mídias sociais, elas chegaram para juntamente ajudar nesse trabalho, né, de essa distância entre o artista e o público cada vez menor, né? Então eu acho que enxergar que as mídias sociais estão tirando o assessor de imprensa, o espaço do assessor de imprensa, não acho que é justamente, não acho que é por aí, não acho que é o caminho correto, né? Eu acho que há primeiramente espaço para todo mundo, há também a necessidade de se atualizar em relação às ferramentas, a tudo aquilo que é necessário. Eu acredito muito mais que as mídias sociais conseguiu ajudar o assessor de imprensa a trabalhar junto ao assessorado nessa aproximação, né, justamente com o seu público. Então não acredito que as mídias sociais elas tiraram o espaço do assessor de imprensa. Claro, né, se você olhar, antes o assessor de imprensa tinha uma função de fazer muito mais coisas e hoje ele pode ter um trabalho muito mais específico, muito mais direcionado. Então, na minha opinião, não, a mídia social não tira o espaço do assessor de imprensa, apenas consegue ali trazer mais ferramentas para que ele consiga trabalhar de uma maneira muito mais atual, muito mais necessária àquilo que o seu público hoje necessita e pede e quer daquele artista em relação a uma personalidade pública. Não, eu não acho. Eu acho que as redes sociais devem ser fortes aliadas no trabalho do assessor de imprensa. Na verdade, eu acho que precisa existir numa carreira de um artista, por exemplo, um planejamento estratégico de comunicação, para que as coisas sejam feitas colaborativamente, em conjunto, em parceria, para que o administrador da rede social do artista e o assessor de imprensa do artista trabalhem juntos, pensem estrategicamente as melhores formas de fazer a sua agenda, o seu lançamento, a sua carreira chegar ao público que ele deseja. Né? Hoje a gente tem, como nós já falamos, outros veículos, né, especializados que podem ser alcançados através da assessoria de imprensa. E muitos dos veículos também possuem rede social. Então, fazer um trabalho em conjunto, pensar estrategicamente, planejar esse trabalho da carreira, da agenda do artista é fundamental. Então, eu não acho que a gente perde espaço, não. Eu acho que ainda há muito trabalho para assessor de imprensa aí. Não, eu acho que as mídias sociais não tomam... Acho que, primeiro, a assessoria de imprensa virou assessoria de comunicação, porque ela acaba sendo responsável por um naco maior da maneira com que o artista se comunica com a plateia. Quando você fala... o próprio termo assessoria de imprensa pressupõe que ele se comunique com a imprensa, né? Que seja o interlocutor do artista com a imprensa. E a imprensa, que é a mídia corporativa impressa, né? Jornal, revista e tal, ela minguou muito, né? Ela ficou cada vez menor, assim, e em alguma medida menos relevante. Eu acho que até você tem cases de artistas ou de comunicadores ou de influenciadores ou produtores de conteúdo digital e tudo, que fazem seu próprio negócio e vão meio e tal, e descobrem um jeito de fazer e que não prescindem de um interlocutor, de alguém que pense isso de forma mais estruturada, assim. Mas, em geral, ainda é muito importante, porque existe... Primeiro que essas mídias sociais, os parâmetros algorítmicos não mudam de dia para dia, mudam de hora para hora. Então,
E o artista não vai poder dedicar o tempo necessário para ficar ali entendendo o que mudou, como é que mudou, o que funciona. O Reels está melhor do que o Story, ou não sei o que, agora tem Reels de 2 minutos. Então, isso é uma coisa que, imagina, vai enlouquecer. E na verdade o ofício do artista não é esse, o ofício do artista é outro. Então, tem pessoas especializadas que fazem esse trabalho e que fazem esse trabalho com qualidade, com critério. Então, acho que essa assessoria de comunicação hoje virou meio que essa interlocução entre como o artista se apresenta nessa polidez que a mídia social traz, às vezes, né, que é muito distante da vida real em geral, mas como ele se apresenta, onde é melhor investir mais energia naquele momento. Eu acho que vai um pouco por aí, assim, mudou, mas continua sendo necessário, quase em todas as situações, você ter uma pessoa que entenda daquilo especificamente, que faça a interlocução com a plateia, seja através da imprensa, seja através da TV, seja através da rádio, seja através da mídia social. Não façam essa besteira de querer ser músico. É a pior carreira que tem. Vá trabalhar, vá estudar, ser doutor, médico, engenheiro, estude mais. Músico não. Pare com isso que você vai sofrer. Agora, se você quiser, é uma carreira maravilhosa para quem gosta de sofrer. Ser músico, entendeu? Tem que estudar mais do que o médico. Aí é que tem que ter músico. Tem que estudar mais do que o médico, mais do que o engenheiro. Aí é que tá, vai ganhar bem muito menos. Tim. Eles seguiram seu conselho e estão estudando muito. Não para ser doutores, médicos ou engenheiros, e sim para aprender a utilizar cada funcionalidade que as mídias digitais dispõem para alavancar suas carreiras. E os assessores não ficaram atrás. Em sinergia aos cantores, estão sempre se atualizando a cada nova plataforma e fazendo delas suas maiores aliadas no desempenho de suas funções.